A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Pão Diário com Fé em Cristo, onde nós declaramos todo dia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Se eu tenho vitória, se você tem vitória, se nós temos testemunhos para contar, é porque nós passamos pelos testes. Alguém chama de teste, alguém pode chamar de prova. Mas eu queria lembrar você que o Senhor, Ele prova aquele que Ele ama. E Deus, Ele só vai fazer testes naquilo que nós já sabemos. Quando nós estudamos numa escola, o professor ele vai passar um teste acerca daquilo que ele me ensinou o ano todo. Quando eu vou tirar uma habilitação, vai ser feito um teste para que eu receba aquela habilitação daquilo que eu aprendi durante um curso. Se eu for passar numa entrevista, fazer um teste para uma empresa daquilo que eu sei. E é isso que eu queria falar para a tua vida. O Senhor, Ele vai nos ensinar, mas Ele vai fazer com que a gente passe por muitos testes para que a gente receba o quê? A vitória. Mas eu queria também lembrar que o Senhor, Ele não vai desistir de você. Não vai desistir de você. E Ele também não vai te reprovar. Ele vai até poder repetir a prova até você passar. Então a questão Ele dará a prova novamente. Se você não entender, aleluia, esse processo, não passar como Ele quer que você passe, como? Glorificando ao Senhor. Nós pregamos muito sobre Abraão, pregamos sobre Pedro, pregamos sobre Paulo, pregamos sobre Daniel, pregamos sobre Jó. Mas será que nós gostaríamos de ter recebido os mesmos testes que Abraão recebeu? Para dizer que Abraão é o pai da fé, ele passou por teste. Para dizer que Daniel, aleluia, ele conseguiu ali, diante daquela cova dos leões, que nem os leões tocassem nele, ou Sadraque, Mesaque, Abednego, diante daquela prova de fogo, ou até mesmo Pedro, Paulo, enfim, Jó. O que dizer de Jó? Que provação como aquela. Então, queridos, o Senhor, Ele fará e Ele vai permitir, aleluia, que a gente possa passar por testes. Testes de perdão. Eu aprendo sobre o perdão, eu entendo sobre o perdão, mas eu vou passar pelo teste quando eu passar por aquela situação e for aprovada pelo Senhor, entendendo que é 70 vezes 7, que eu preciso de perdão, e se eu preciso de perdão, eu também vou perdoar. Teste da fidelidade, como Daniel, que foi tão fiel ao Senhor, de submissão, de resistência, para saber se nós vamos resistir. Então essas pessoas, todos esses homens de Deus, eles foram colocados em situações que eles nunca, eles tinham feito nada daquilo. Abraão nunca tinha passado por aquilo, Daniel, Paulo, Pedro, Jó, mas para Deus não importa se você já passou ou não por aquilo. Muitas das vezes eles estavam sozinhos, muitas das vezes eles não estavam equipados humanamente para passar, mas eles creram, eles confiaram, eles foram aprovados pelo Senhor. Aleluia! Então o Senhor está dizendo que você, aleluia, deve passar, porque vai passar. Assim como toda prova, todo teste humano ele passa, no teste, na prova do Senhor também passa. Passa com o quê? Com galardão e com recompensa de vitória. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Tiago, justamente sobre isso. Ó. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que ele sofre a provação, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos aqueles que ama. O Salmo 139, versículo 23, 24, Davi foi tão ousado que Davi falou: Senhor, sonda-me, meu Deus, prova-me, prova os meus pensamentos. Aleluia! Então, essa é a palavra para você meditar no dia de hoje. Aleluia! Essa prova vai passar, mas se você quer permanecer neste deserto, aleluia, alguma coisa tem que ser mudada.
Aleluia. Tem pessoas rodeando no deserto. Muitas das vezes são as mesmas situações. É passar das mesmas situações. Por quê? Aquele povo, eles tinham que aprender a obedecer, a ouvir a direção de Deus e principalmente a confiar naquele que é fiel, porque fiel é aquele que prometeu para a minha vida e para a tua vida. Então passe por tudo isso, porque Jesus, ele suportou. Aleluia, ele passou. E muitas das vezes nós vamos ter que aprender a passar calados. Aleluia, a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de calar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele passou calado. Quantos podem glorificar a Deus porque Jesus se calou por minha vida e a tua vida? Como ovelha muda ao matadouro, ele foi. E muitas das vezes você vai ter que se calar para o Senhor te justificar e para você triunfar dentro dessa vitória. Seja aprovado por Deus, renuncie, aleluia, o seu eu e as tuas vontades, e o nome do Senhor será glorificado. Você, aleluia, passará e você vai contar mais um testemunho. Mais um testemunho, passei por aquela prova, fui aprovado naquele teste, aleluia, tenho eu um grande testemunho da parte do Deus Todo-Poderoso para contar. Receba em nome de Jesus renovo, sabedoria, fé, aleluia, disposição, aleluia, para continuar fazendo a vontade de Deus, e você não ficará enganado, e você não ficará confundido em nenhuma situação. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode se cansar de fazer o bem ao seu tempo. Meu Deus, o nosso Deus é aquele que nos exaltará. Aleluia.